Além da terra do pão de queijo e da cena musical efervescente, a Grande BH reúne muitos talentos quando o assunto é audiovisual. A galera que fica por trás das câmeras já usou a cidade como cenário em obras reconhecidas na cena nacional e internacional. Isso mesmo, o filme Ela Não Acredita na Morte, dirigido por Ricardo Alves Júnior, por exemplo, tem cenas na estação de metrô de BH. Inclusive, esse filme chegou até a plataforma com a letra N, sabe? Aquela que começa com net e termina com Flix. É sobre esse hype regional que vamos falar hoje, no segundo episódio do Cefraga. Um podcast apresentado por mim, Júlia de Nápoles, e por mim, Natália Ribeiro, com produção de Marcela Brito. Aqui a gente quer trazer um pouco dessa galera talentosa do meu país BH para você curtir e conhecer. Também encontramos vários jovens talentosos que estão dando o que falar, viu? Uma pessoa dessa galera que tem tudo pra estar lá no Oscar e vai ser figurinha carimbada em outros grandes festivais é o Júlio Salles. Então bora pra esse papo gostoso e roda a vinheta. Se liga nessa saga que tá pra começar. Cultura, música e arte da Grande BH. Cefraga. Mineiro da capital, Júlio é editor e assistente de direção na Storm Filmes. Recentemente, ele lançou o curta A Grande Luta. Pra você ter noção, ouvinte, ele participou da edição deste ano do Fest Curtas, da Fundagem. Pra quem não sabe, esse é o segundo Festival Nacional de Curtas do Cinema da Fundação Online. Mas afinal de contas, quem é você na fila do Rei do Pastel? E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Júlio, eu trabalho no meio do audiovisual, eu edito, eu dirijo, eu gravo também, e eu sou estudante de cinema daqui de BH. Atualmente eu trabalho numa produtora de vídeo, a gente tem um foco principal aí pro lado da publicidade, mas acaba que o cinema tá do meu coração e a gente sempre tá envolvido aí nesse meio, né? Correndo atrás de diversas produções e oportunidades para aparecer na telinha. Ai, que tudo! Ultimamente a gente vê muito a cena musical de BH crescendo, né? Com Marina Sena, Djonga e tantos outros artistas incríveis. Mas assim, outras áreas da cultura, como o audiovisual mesmo, não ficam pra trás, né? Aí o Júlio falou da Storm Filmes, que ele trabalha, tem o filme de plástico, de contagem, e tem outros nomes também, como a cineasta Júlia Antunes. E pra gente começar esse nosso papo de hoje, a gente já vai puxar o quadro Oncotô e Poncovô, que é o quadro que a gente fala mais sobre a cena cultural de Belo Horizonte, e que parte da cultura efervescente da Grande BH está o audiovisual mineiro. Quais são suas referências? O que fazem e para onde querem ir? Oncotô, Poncovô. Eu tenho 23 anos ainda, né? Eu acho que eu tenho um caminho muito grande ainda pra sair correndo aí pelo que eu quero fazer. Mas com certeza eu já sei que esse lado de direção, esse lado de produzir ideias minhas e, enfim, de estar aí gerenciando projetos, com certeza é algo que eu quero estar muito envolvido. Primeiro na minha vida eu me apaixonei muito pelo audiovisual e depois quando eu descobri o cinema de fato eu me apaixonei ainda mais. A minha intenção é contar histórias e sobre coisas que eu presencio, coisas que eu tenho vivência. E só nisso daí existe um universo gigantesco de possibilidades, né? Atualmente eu me envolvo mais no mundo da ficção, né? Então, o curta que eu produzi acabou correndo aí pra esse lado, mas eu também busco trabalhar e ganhar experiências em outras áreas. Estar envolvido no meio da publicidade é uma maneira que eu tenho de adquirir experiência, de entender um pouco mais essa vivência de set, de câmeras, porque, infelizmente, no Brasil, em BH, a gente não tem oportunidades todos os dias de estar dentro do cinema, especificamente. Sim, é verdade. E assim, a gente ouviu aí nos bastidores que você não gosta muito de ser chamado de cineasta. Por que isso? Se você tem tá criando aí esse curta, fez ele, produziu, como que você se identifica nesse meio aí? Então, é uma pergunta até meio difícil, porque hoje em dia a gente tem que ser tão flexível com o que a gente faz, que não existe um termo muito específico, né? Eu sei editar, eu sei gravar, eu dirigi um curta, também trabalho dentro do meio da publicidade, então eu não tenho muito bem uma carreira 100% definida. Talvez daqui a alguns anos eu possa ser chamado só de diretor ou de editor. Isso daí a gente tem que guardar um tempo pra ver. E a gente já falou um pouquinho assim, por cima, na nossa apresentação, né, sobre a cena da Grande BH. Mas conta pra gente como é que tá o audiovisual e o cinema de Minas, assim, como que você enxerga ele atualmente? Tem muita gente boa no mercado. O que falta, às vezes, é oportunidade ou, às vezes, pessoas que conseguem casar essas duas opções. A gente vê muita gente boa, por exemplo, no mercado de música, estando envolvido aí com grandes artistas que produzem clipes sensacionais, mas, às vezes, para um projeto pessoal falta ver. Mas não basta, não precisa de
ir muito longe para conseguir achar gente que é talentosa e que tem boas ideias. Isso daí a gente consegue ver em festivais de cinema. Aqui em BH a gente tem alguns festivais de curta, por exemplo, que todo semestre aí, basicamente a gente consegue ver filmes belo-horizontinos ou da região de BH ou de Minas Gerais, enfim, feitos por pessoas muito, muito boas, bons de serviço, que às vezes realmente não tem um acesso a uma grande infraestrutura, a uma câmera, uma lente muito boa. Mas aí esse ano, por exemplo, a gente ainda vai ter alguns festivais em BH, e quem quiser ficar ligado aí e achar pessoas novas, diretores novos, pode ficar procurando saber que vão ter filmes rolando por aí, inclusive o meu. Aposto que você vai ser figurinha carimbada aí nos próximos festivais com seu curta. Mas assim, conta pra gente como que foi a produção do seu curta em BH. A produção foi uma coisa muito doida, na verdade, porque a minha ideia surgiu, não foi nada concreto, eu não acordei um dia e falei, nossa, eu quero contar uma história sobre isso, e pronto, acabou. Na verdade, começou muito com um projeto da faculdade, que a gente tinha que criar uma ideia relacionada a som. Então, seria um filme que o tema principal dele é o som e como que ele consegue ser importante dentro do audiovisual. E aí eu pensei, acho que eu vou querer fazer um projeto relacionado a esporte. Porque eu sempre fui muito do esporte, eu sempre fui apaixonado com futebol, mas enfim, eu gosto de procurar novas áreas. E aí eu tava meio fissurado com boxe na época e acabei puxando pra esse lado. Acho que a gente tem filmes icônicos aí que são relacionados com boxe, né? Sim. Mas no Brasil a gente não tem, velho, não tem nada. E aí eu pensei, por que não fazer sobre boxe feminino também? E aí eu comecei a procurar por referências, assistir, nossa, eu perdi a conta de quantos filmes eu assisti, sério. Eu descobri até que tem uns diretores famosos, tipo o Kubrick, que eles têm um curta documentário de boxe, foi feito tipo nos anos 60. Antes dele ter uma carreira, enfim. Muito e aí fui procurei por referências e eu acabei descobrindo que a primeira e única campeã brasileira mundial de boxe, ela começou aos 27 anos de idade. Olha. E ela começou a lutar boxe, na verdade, porque ela queria perder peso. Ela pesava mais de 100 quilos. Caramba! Sim. E acabou que ela lutou pra caramba, emagreceu e descobriu que era boa no esporte e de repente, passou uns anos, ela virou campeã mundial. E eu falei, poxa, isso é uma inspiração muito legal pra fazer o filme. E, bem, a partir daí eu comecei a escrever um roteiro, não exatamente nela, mas ela como uma inspiração, e construir, depois de alguns meses, um roteiro que eu falei, ok, isso daqui tá produzível. E aí já tinha passado de ser um projeto de faculdade, virou um projeto pessoal meu, e eu resolvi jogar pra roda. Quando eu falei, esse roteiro tá bom, eu recebi bons feedbacks, eu comecei a procurar gente pra me ajudar a fazer o filme. E aí eu não tinha nenhuma empresa, não tinha edital, não tinha dinheiro de fora pra conseguir me dar suporte. Então, infelizmente, eu não pude contratar ninguém especificamente, mas eu consegui montar uma equipe de pessoas que eu conheço, pessoas da faculdade, de fora, de produtora, enfim, juntei equipamento de onde eu trabalho, de amigos meus que tem, e aos poucos a gente montou uma equipe muito massa. Foi uma equipe de aproximadamente umas 13 pessoas, e tirei dinheiro do meu bolso para conseguir executar o projeto aqui em BH. Então, no total aí foi quase um ano de pré-produção, produção e pós-produção para conseguir ficar tudo no jeito, né? E o mais incrível é que tudo isso aconteceu durante a pandemia, né? Como que foi essa relação de criar e filmar durante a pandemia? Foi uma treta. Porque, na verdade, né, a ideia começou em fevereiro ou março de 2020. Então foi bem quando estava começando a pandemia. Então os primeiros 6 meses, 7 meses, eu não consegui fazer nada de produção, de fato. Então era só roteiro mesmo, aos poucos ia escrevendo, aí fazia uma nova versão. Eu cheguei até umas 9, 10 versões do roteiro. Eu comecei escrevendo junto com uma colega de sala do cinema, mas depois ela acabou saindo, ela me ajudou a começar e depois, enfim, eu fui levando a história pra frente. E aí só lá pra outubro, quando a pandemia começou a dar uma caída no Brasil, que eu falei, ok, acho que a gente pode produzir seguindo as medidas de segurança, né? E com elenco reduzido. Então, por exemplo, tem um ator no filme que ele interpreta 2 personagens, que é o Daniel Jaber, ele fez o namorado da boxeadora, e ele também fez o entrevistador, só que o entrevistador não aparece o rosto dele. Eu já tinha escrito pra ser desse jeito. Então eu pensei, eu acho que ele tem cacife pra fazer os 2. Por que não chamá-lo e tentar otimizar isso, né? A gente fez com 2 locações só, e 2 locações viraram 4. E, enfim, menos pessoas no set, poucos assistentes, enfim. Acabou que a gente foi se virando, todo mundo de máscara, seguiu o protocolo, álcool gel, não sei o que lá, e deu certo, de algum jeito deu. A gente acabou gravando em dezembro e janeiro. Foram épocas um pouquinho mais boas, mas ainda assim teve que ter muito cuidado. Sim, era até isso que eu ia perguntar, porque quando a gente que não é da área, né, pensa sobre gravar um curta, a gente sempre pensa coisas megalomaníacas e grandes, pega muita referência do que a gente vê, mas como que é trazer isso pra realidade de ir aqui em BH? Como que foi achar essas pessoas, achar
Como é que você acha alguém para atuar no seu curta? Como é que você acha as locações? Como que foi para você gravar isso na prática? Tirar do papel e realmente exercer tudo isso de dirigir todo esse curta? Tá, vamos por etapa. Primeiro, em relação ao equipamento. A gente vive numa época que, felizmente, a gente tem muita facilidade de ter bons equipamentos por um preço um pouco mais acessível do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás era muito difícil você conseguir fazer cinema com uma qualidade que você vê em Hollywood, que você vê, sei lá, em outros... por grandes produções, né, no geral. E, então, hoje em dia a gente tem luzes de LED que são portáteis, luzes desse tamanho, do tamanho de 2 mãos. Vocês não estão vendo a minha cara aqui. Do tamanho de 2 mãos aí que você consegue fazer uma iluminação bacana. E a gente consegue ter isso por um preço relativamente acessível. Então, além disso, né, eu peguei emprestado com a produtora que eu trabalho. Um outro amigo meu também tem uma produtora, então eu consegui equipamento com ele. Aí eu peguei equipamento emprestado com mais um outro amigo meu. No final das contas, eu devo ter pegado coisa emprestada com as 4 pessoas. E só aí já tem coisa suficiente pra gravar. A gente conseguiu câmera boa. Pra quem entende aí do mercado audiovisual, a gente gravou com uma Blackmagic Ursa e uma Blackmagic Pocket. Que são 2 câmeras acessíveis dentro do mercado e que produzem uma imagem bem interessante. Além disso, né, por conta da minha experiência dentro da publicidade, eu conheço pessoas que mexem muito com fotografia, pessoas da minha idade, pessoas um pouco mais velhas, e a partir daí eu consegui chamá-las pra entrar no projeto, e elas toparam. O Vitor Abalré, ele foi o diretor de fotografia, ele estava estudando comigo, além de estar envolvido nesse meio, e ele tem alguns equipamentos, enfim, a gente conseguiu bolar coisas juntos. E aí ele conhece mais gente, ele foi e chamou mais pessoas. Aí, por exemplo, pro lado do áudio, eu não conhecia ninguém que poderia me ajudar especificamente a captar o áudio, a editar, enfim. E aí, a produtora, a Vanessa, ela conseguiu indicação de um cara de 35 anos que eu nunca tinha visto na minha vida, e ele falou, nossa, fazer cinema do caralho, eu quero participar. E aí, eu posso falar a palavra? Não posso, né? Aqui é livre. Terreno livre. E aí, ele falou assim, não, eu quero participar. E aí, ele tem uma puta experiência, ele já participou de uma gravadora, enfim, ele sabe mixar bem, e aí ele foi e topou participar. E é desse jeito, uma pessoa chamava a outra, que chamava a outra, e todo mundo tinha vontade de fazer e foi acontecendo. E em relação a atores, o meu amigo Rafael Zorzal, ele participa de grupos de atuação, que existem esses grupos de teatro, e a gente conseguiu fazer um casting por ali. Eu recebi algumas mulheres interessadas, consegui fazer um casting, foi com mais ou menos 4 pessoas, acabei escolhendo a Ana Campos, que é uma grande atriz aqui de BH, e o Daniel Jaber, ele foi indicação do meu amigo, e ele topou também na hora, e foi ótimo. Legal. Uma coisa que a gente viu bastante foi você colocar essas pessoas nos créditos, né? Tem desde pessoas, assim, você falou no início de uma equipe de 13 pessoas, mas nos créditos tem, assim, uma lista infinita que provavelmente são pessoas que te ajudaram aí nesse processo, né? Qual que é a importância disso pra você, assim, de ter essa ajuda de amigos e outras pessoas, assim? 100%. O suporte, ele é essencial. Eu acho que, por exemplo, dos créditos de ficha técnica, eu acho que vai de 13 a 15 pessoas, mais ou menos. Daí, além disso, eu botei agradecimentos, né? Que eu acho que é isso que você tá falando também. E aí, nos agradecimentos, tem até o meu pai lá. Tem gente que me prestou equipamento. Meu pai me ajudou a carregar umas coisas num dia que a gente foi pro set. Em relação ao set também, que eu esqueci de falar, né? Mas foram 2 locações. Uma delas foi a academia perto da minha casa, que eu já conheci a galera tem uns 5 anos. E aí eu fiz uma permuta com eles. Então eu gravei um vídeo da academia e consegui alugar, entre aspas, a academia durante 2 dias pra conseguir gravar lá. E a outra locação foi o apartamento do meu amigo, que tava vazio aí durante um tempo e a gente conseguiu usar. Transformou tanto no apartamento da protagonista, quanto um dos quartos virou o escritório em que ela teve uma entrevista. Muito legal, do Haroldo Bom Tempo, inclusive, gente, que é música. A gente também vai deixar essa indicação aí pra vocês ouvirem ele depois. Isso. Muito massa. E a gente tá falando aqui do seu curta, mas a gente não contou pros nossos ouvintes a sinopse. Então conta pra galera aí que tá ouvindo, sem spoilers, uma sinopse do seu curta. Sem spoilers. Ela perde no final, rapaziada. Tô brincando. Aquele final, viu? Vou te contar. Deixa todo mundo, tipo, de boca aberta, assim, tipo... Já que a gente tá falando aquele final, tipo de final agoniante, mas que a gente gosta, mas que a gente sente raiva ao mesmo tempo. Tá bom. Então, A Grande Luta é um curta que conta a história de uma boxeadora muito boa, só que ela é amadora ainda. Uma mulher mais velha, a Lorena, e ela tá buscando entrar pro mundo profissional. Só que para isso, ela precisa de ter um sustento também. Então ela tá em busca de um patrocínio esportivo, ao mesmo tempo em que ela vai entrar na primeira luta profissional dela, para ela conseguir deixar de trabalhar por fora, enfim, realmente conseguir viver do boxe. Ela sabe que ela é boa, ela acredita em si, enfim. Só que tudo coincide num momento muito caótico, em que ela tá se sentindo insegura, em que ela tá tendo problemas com o namorado dela, tem problemas por fora, e o curta se passa exatamente nesse momento aí em que ela tá vivendo essa tensão
tensão de não saber se ela vai conseguir o patrocínio, se ela vai ganhar a primeira luta oficial dela. E a gente tá vendo isso tudo aí durante 25 minutos. Basicamente é isso, né? Eu acho. E aí a gente estreou no final de julho desse ano, no Festival da Fundagem, lá do Nordeste. E agora o curta, ele passou para um segundo festival que vai estrear em novembro, é o Fest Curta Suzano, e vai ser lá em São Paulo, só que como a gente ainda tá nesse momento meio pandêmico, ele vai ser um festival online, então vocês podem assistir em meados de novembro aí, a segunda participação do curta. E além disso, a gente também tá concorrendo a outros festivais, mas ainda não temos o resultado certinho. Certeiro mesmo é esse, que vai voltar em novembro. Ótimo, fica a indicação aí para os nossos ouvintes, acompanhem essa reestreia nesse festival. A gente ama saber o que rolou nos bastidores, dos dias de luta, dos dias sem luta, e nesse calorão, a falta de refresco é triste demais, né? Para isso, nós temos um quadro super especial, o Perrengues Nada Chique. Solta a vinheta aí, editora, que sou eu mesma. Perrengues Nada Chiques. Conta pra gente quais foram os rolês errados ou momentos de tensão que você já passou em gravações. Pode ser no curta, a grande luta ou no perrengue em outra produção audiovisual, mas a gente gosta aqui de saber os bastidores dos perrengues nada chique. Tá. Um bom nome. Realmente, dentro do audiovisual. Gente, basicamente, fazer cinema é resolver problema, né? Não tem... Editar também. O que eu gosto tanto de editar é isso, que a gente tem... É resolver problema o tempo todo, não é criar as coisas. Tipo assim, sempre tem alguma coisa, sério. Você vê a propaganda de margarina que você vê na TV, gente... A produção foi um caos, pode ter certeza. Mas enfim, dentro do curta, tem uma história que, na verdade, foi, tipo assim, bizarro. Pra quem não sabe, né, quando a gente vai... Isso, no geral, quando a gente vai gravar alguma coisa, a gente produz uma folhinha que chama Ordem do Dia, que a gente organiza certinho durante os horários, o que a gente vai gravar, qual que vai ser a cena, o horário de almoço. E geralmente ordens do dia em gravações são grandes, pode ir até 12, 14, 16, 18 horas. E aí, acho que foi na terceira diária do curta, a gente tava gravando o primeiro dia no apartamento. Deu mais ou menos 1 hora que a gente começou a gravar. Literalmente, no andar de cima começou a ter uma... Nossa, eles estavam incinerando o chão. Eu não sei, eu só sei que foi Eu jurava um que ia inferno. falar um vácuo, Isso aí pelo menos ia ser rápido. O negócio durou tipo umas 4, 5 horas. E a gente tinha que seguir. E enfim, tinha que seguir. Eu não tinha verba pra continuar tudo. A galera não tem tanto tempo, né? Já foi um rolê pra conseguir disponibilizar o tempo certo, enfim. E aí começou a ter uma barulhada e a cena que a gente tava fazendo era a cena da entrevista, que o diálogo era super importante. Então o que a gente teve que fazer foi... a gente pegou a ordem do dia e começou a realocar pra fazer todas as cenas que não exigiam diálogo primeiro, enquanto tava rolando o caos na cabeça, a gente pegar a cena de cobertura, fazer tudo. E fez tudo muito rápido. A sorte é que a gente já tinha conseguido captar alguns áudios da cena da entrevista antes de começar o caos. E aí depois a gente realocou o tempo pra fazer outras cenas e no final deu certo. Eu não sei como. Eu acho que a gente atrasou 1 hora, não sei. Mas foi muito lucro, porque foi inacreditável. Literalmente no andar de cima, em cima da sala que a gente tava. Nossa. Então, no final das contas, todas aquelas cenas dramáticas, pausa, assim, silêncio, um barulho de fundo no máximo, tudo aquilo foi feito num caos, num barulho em cima do apartamento de vocês, e depois no pós-edição. Basicamente, todas as cenas do apartamento que você vê, você pode imaginar que tava tendo um negócio em cima. Eu não sei falar, tava quebrando o chão, destruindo azulejo, sei lá o que era que eles estavam fazendo. Foi isso. Que doideira, realmente, um perrengue. Nossa, o mundo caindo. O mundo caindo e a gente gravando, basicamente, né? Eu tô quase lembrando de uma outra situação caótica que teve. Uai, bora lá. São tantas. Né? A verdade é que a gente adora, né? Quanto mais, melhor. Não, aqui é tipo, que história é essa, Porchat? Dentro do audiovisual tem várias. Quem é câmera sabe o que eu tô falando, mas alguns momentos... Isso é um perrenguinho, na verdade, mas quando a gente tá gravando, às vezes, a gente acha que tá fazendo uma cena linda, maravilhosa, com a câmera na mão, e tá isso dentro da publicidade, com o cliente assistindo e tal. E aí, de repente, quando você vê, você falou, nossa, tá maravilhoso, acabei de gravar. Aí você vai conferir a cena e você percebe que você esqueceu de dar REC. Ou, na verdade, você deu REC antes de gravar, e aí quando você começou a gravar, você apertou o botão de REC e aí pausou. Mentira! Aí é nessa hora que a gente vira e fala assim, não, vamos de novo, acho que o som não ficou bom, acho que, não sei, eu quero tentar mais um take de segurança. E aí é isso, a gente inventa, mas dá certo. Bom que agora todo mundo já tá sabendo que toda vez que o Júlio estiver gravando e falar assim, então, vamos fazer mais uma só por segurança, significa que ele fez uma merdinha ali atrás.
câmera não Esqueceu tava de gravar. gravando, gente. Essa é a verdade. Como que é gravar videoclipe? Já passou perrengue também gravando videoclipe? Já sim. A gente fez um clipe nesse ano pra Azula, artista aqui de BH. E a gente foi uma diária bem grande. Eu acho que a primeira diária durou aí quase umas 19 horas de trabalho. E a gente tinha que resolver tudo. Na verdade, a gente gravou 3 clipes dentro de 2 dias. Foram 3 clipes de música. Tá tudo no YouTube aí pra quem quiser ver. Azula, acho que é 2 vezes. E o clipe principal a gente teve que criar algumas coisas assim, na hora. Enfim, foi muito raça de todo mundo, toda a equipe que tava envolvida, né? E eu lembro também que teve uma cena que a gente fez, uma cena da banheira, e aí a Azula ia entrar na banheira, a Azula ou o Samuel, tava muito frio, então eu lembro que ele tava tremendo pra caramba pra entrar no lugar, e aí a gente tinha que fazer a cena rápido, enfim, videoclipe também é muito na vontade, muito na raça, porque geralmente o orçamento não bate 100% com o que as pessoas querem fazer. Chama uma equipe de gente também, todo mundo tem que dar o melhor de si lá e fazer acontecer. E na edição resolver todos os problemas, né? Porque a pós é o milagre. Realmente. E a gente vê isso em todas as produções, todos os meios artísticos aí, principalmente pessoas independentes, né? Assim, então, quem tá começando na cena, realmente, é o que tem mais perrengue. Não, mas pode ter certeza que as produções grandes também é um perrengue mais chique, mas continua sendo um perrengue, viu? Verdade. Ai, depois desse momento, que é só ladeira abaixo, meus amigos, vamos de Nu Cê Viu, nosso quadro de indicações. Nu, cê viu? Então agora conta pra gente, Júlio, alguma indicação aí da cena do cinema de BH que você tem pra dar pros nossos ouvintes. Tava até pegando o Instagram aqui. Na verdade, eu queria fazer uma indicação, não exatamente do cinema de BH, mas de um vizinho aí de vocês. Um amigo meu que trabalha com podcasts e com edições, é o Rafael Zorzal, e ele tem um podcast que chama Arquivos da Patrulha. O Instagram é arc.patrulha, e ele solta algumas temporadas. Basicamente, a ideia dele é criar histórias mirabolantes de ficção científica dentro de podcast, em formato de episódios mesmo, como se fosse uma série. E aí ele é roteirista, ele é muito criativo, ele tem uma cabeça assim que eu não consigo entender de verdade. E ele faz coisas incríveis. E o legal disso ele tá envolvido nesse meio do cinema, mas o legal de ter um podcast é que ele pode fazer coisas gigantescas sem necessariamente ter um orçamento gigante, né? E aí é um podcast que acho que brinca muito com a imaginação de quem tá escutando. Eu queria muito indicar pra quem tiver interesse aí de novas histórias, de ficção científica, os nerds aí, correrem atrás pra assistir e escutar. Muito massa essa indicação, até mesmo porque ela tem super a ver com o nosso próximo quadro. Você, Júlio, vai criar uma história pra gente aqui no nosso podcast com seus dotes de cineasta, assim como seu amigo faz no podcast dele. Exatamente. Nesse quadro, os nossos convidados, eles se viram nos 30 e criam alguma coisa a partir de um tema que a gente sugere. Totalmente inusitado, totalmente na hora. E pode ficar tranquilo que assim, é pra improvisar mesmo. Então, rufem os tambores, que o tema de hoje é... Se La Casa de Papel fosse gravada em BH, onde seria o esconderijo secreto da galera? Pra onde os personagens iriam depois de roubar o banco? Nossa Senhora! Valendo! Improvisa isso! La Casa de Papel em BH. Nossa, gente do céu. Cria aí um roteiro pra gente, Júlio, quero ver. Bem, a gente tem que... Primeiro, uma coisa importante dentro do cinema é a decupagem. O que a gente faz, né? A gente bota tudo em pedacinhos, o que a gente tem que fazer. Então, me ajudem a lembrar aqui o que tem de importante na Casa de Papel. Assalto ao banco, né? Sim. Assalto ao banco. Assalto ao banco. Eles têm essa parte do esconderijo antes do assalto pra planejar o roubo. O que mais, Júlia? Eles usam as máscaras. Usam as máscaras, fatos mirabolantes, então sai e volta, morre, ressuscita, bem novela mexicana ali, apesar de ser espanhol. Mas assim, o que você diria, por exemplo, do esconderijo deles? Se fosse aqui em BH, onde que eles iriam? Olha, eu acho que um lugar provável para eles ficarem escondidos seria dentro da obra, o bar. Show! É um pub, um bar, não sei dizer o que é a obra exatamente, mas lá é um mistério. Eu sei que a gente entra lá de noite e sai de dia. Então, é verdade. Acho que um esconderijo pré-assalto seria na obra, com certeza. A gente pegaria o grupo aí de assaltantes, que eles não teriam mais os nomes de cidades, né? Seria interior de BH, então a gente teria Varginha, a gente teria Contagem, Betim, Texas também, né? Porque BH é o Texas. E todos eles estariam dentro da obra, planejando aí a futuro furto aí, talvez de um banco da Caixa, eu não sei dizer.
talvez da Araújo, eu acho que a Araújo, na verdade, faz mais sentido. Ótimo! Imagina então os nossos personagens em Belo Horizonte, no esconderijo da obra, tomando uma cachaça com pão de queijo, planejando o roubo da Araújo. Eu acho que, o importante e o é definir... pós-roubo, obviamente, tem que ser no Rei do Pastel. Porque todo pós acaba lá. Eu acho que realmente se a gente pegar o cenário de BH, Araújo tá dentre os fortes aí, né? A gente pega talvez a mais simbólica e eles vão querer pegar Araújo para poder dominar as redes de farmácia de BH, porque se a gente vê uma obra aqui dentro da cidade, pode ter certeza que é da Araújo. E com certeza, eu acho que o símbolo aí, talvez a máscara que eles usariam seria uma máscara de capivara. Exatamente. Muito bom, você arrasou no seu improviso, parabéns. Acho que depois desse filme digno de Oscar, né, aqui da produção exclusiva do Cefraga Podcast, em parceria com o Júlio Salles, nós vamos nos despedir de quem tá ouvindo aí o nosso podcast. Júlio, onde que a galera pode stalkear você e conferir os seus trabalhos? Primeiramente, eu queria dizer, como improvisador, eu acho que eu sou um belo cineasta mesmo. Eu preciso de meses pra fazer um trabalho, gente. Não, brincadeira. O que tiver precisando aí, a gente bola uma ideia, vai atrás, mas pelo menos umas horinhas aí, acho que é bom. Tudo planejado, sai mais barato. Bem, onde vocês podem me achar, eu tenho um Instagram, que é Júlio Salles, meus 2 primeiros nomes, e no final um X, então Júlio Salles X. Tá no Instagram, de vez em quando eu posto algumas coisas que eu tô fazendo, eu tenho lá o trailer do meu curta, pra quem quiser assistir. E basicamente é isso, né? A gente só se vê no Instagram hoje em dia. Quem quiser me ver na rua, sei lá, manda uma DM, a gente sai nossa massa. Tudo. Muito obrigado, Júlio, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Foi ótimo. Sim, então sigam aí o Júlio no Instagram e também confiram, porque ele provavelmente vai postar aí quando tiver num outro festival pra vocês conferirem o curta completo dele. E depois de aprender muito sobre o audiovisual da Grande BH, a gente fica até com vontade de pegar um cineminha e maratonar, né? Uma série, alguma coisa. Agora vocês fragam demais sobre Júlio Salles. Guardem esse nome que vem muito tremão por aí. Fiquem ligados também nas nossas redes sociais para poder saber quem será nosso convidado no próximo programa. Nossas redes sociais, que é Cefraga. Exato, é isso. Um beijo e um queijo. E roda a vinheta. Este podcast teve a participação de Júlia de Nápoli e Natália Dias como apresentadoras. O roteiro é da Marcela Brito. Um agradecimento especial a Leonardo Cunha pela identidade sonora. Cefraga.